Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente para mais uma noite de estudo, onde o tema da noite de hoje vai ser a saúde mental e o espiritismo, né? A relação do nosso bem-estar mental com algumas informações, alguns esclarecimentos que a doutrina nos traz. Antes de iniciar a abordagem do tema da noite de hoje, e antes da prece, a gente vai fazer uma leitura do livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografado por Chico. O capítulo é o 44, denominado Curas. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. Jesus, está em Lucas, capítulo 10, versículo 9. Realmente, Jesus curou muitos enfermos e recomendou-os de modo especial aos discípulos. Todavia, o médico celestial não se esqueceu de requisitar ao reino divino quantos se restauram nas deficiências humanas. Não nos interessa apenas a regeneração do veículo em que nos expressamos, mas, acima de tudo, o corretivo espiritual. Que o homem comum se liberte da enfermidade, mas é imprescindível que entenda o valor da saúde. Existe, porém, tanta dificuldade para compreendermos a lição oculta da moléstia do corpo, quanto se verifica em assimilarmos o apelo ao trabalho santificante que nos é endereçado pelo equilíbrio orgânico. Permitiria o Senhor a constituição da harmonia celular apenas para que a vontade viciada viesse golpeá-la e quebrá-la em detrimento do espírito? O enfermo pretenderá o reajustamento das energias vitais. Entretanto, cabe-lhe conhecer a prudência e o valor dos elementos colocados à sua disposição na experiência edificante na terra. Há criaturas doentes que lastimam a retenção no leito e choram aflitas, não porque desejam renovar concepções acerca dos sagrados fundamentos da vida, mas por se sentirem impossibilitadas de prolongar os próprios desafios. É sempre útil curar os enfermos, quando haja permissão de ordem superior para isto. Contudo, em face de semelhante concessão do Altíssimo, é razoável que o interessado, na bênção, reconsidere as questões que lhe dizem respeito, compreendendo que raiou para o seu espírito um novo dia no caminho redentor. E aqui a gente vai refletir hoje sobre saúde mental, e para iniciar a gente faz essa reflexão para a nossa harmonização, e a gente vai refletir durante essa leitura aqui, durante a nossa palestra de hoje. Vamos fazer a nossa prece. Senhor nosso Deus, Jesus nosso Mestre, nosso amigo de todas as horas, aos amigos da espiritualidade, agradecemos por mais esse momento em que nos reunimos nessa noite de hoje, de harmonização, de esclarecimento. Que as palavras que sejam trazidas nessa noite de hoje venham envolvidas pelo amparo espiritual, inspiradas pela espiritualidade, com o objetivo do auxílio, da assistência a todos nós, encarnados e desencarnados. E assim te pedimos, Senhor, permissão para dar por iniciado mais um estudo na noite de hoje. Que assim seja. Pois bem, então vamos ao tema da noite de hoje. Conforme a gente tinha abordado, né, a gente vai falar hoje sobre saúde mental e espiritismo, que é que a doutrina hoje nos traz de esclarecimento acerca da nossa saúde mental, e a gente também vai fazer uma contextualização histórica, né, de como esses transtornos mentais e comportamentais eram vistos pela humanidade no passado e como é que está hoje. Então, como sempre, vou só compartilhar uma tela para facilitar a explanação do tema.
E aí, como é que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, define os transtornos mentais e comportamentais? Ela define que são condições caracterizadas por alterações mórbidas do modo de pensar e ou do humor, emoções, e ou por alterações mórbidas do comportamento associadas à angústia expressiva e ou deterioração do funcionamento psíquico global. Um comportamento anormal, né, ela prossegue, ou um curto período de anormalidade do estado afetivo não significa em si a presença de distúrbio mental ou de comportamento. Para serem caracterizados como transtornos, é preciso que essas anormalidades sejam persistentes ou recorrentes e que resultem em certa deterioração ou perturbação do funcionamento pessoal em uma ou mais esferas da vida. Então, temos que ela considera como um comportamento que seja recorrente, persistente, de forma contínua. Porque muitas vezes a gente costuma dizer sai do eixo por alguma eventualidade das nossas vidas, né? E se altera, mas não quer dizer necessariamente ali que você tem um transtorno mental ou comportamental, para a gente diferenciar bem uma coisa da outra. E as nuances históricas. A gente, como a gente abordou, a gente vai falar um pouquinho sobre as nuances históricas da forma que a gente enxergava, né, um irmão nosso que tivesse um transtorno mental, né, que fosse tivesse uma enfermidade mental. Então, no período neolítico e mesopotâmico, que é de 8.000 a 5.000 antes de Cristo, a gente tinha uma situação que quando uma pessoa tinha alguma enfermidade mental, considerava-se que existia um espírito maligno que tomava conta ali da mente, do cérebro daquela criatura. Então, para que fosse expulso, né, esse espírito maligno, se abria o o crânio das pessoas, se fazia um orifício no crânio das pessoas para que esse espírito, supostamente esse espírito pudesse sair. Então, muitos estudos arqueológicos de muitos estudiosos mostraram alguns crânios desta época com essa perfuração. Esse procedimento era chamado de trepanação, fazer essa abertura no crânio das pessoas. Então, todas as pessoas que tivessem doenças mentais, que apresentassem um comportamento excessivo, né, de um transtorno mental, passava por esse procedimento. Quando não, esse procedimento, haviam os médicos, chamados médicos sacerdotes, na antiga Mesopotâmia, né, que faziam o uso de rituais específicos, né, daquela época. E caso a pessoa que tivesse sendo colocada ali naquele ritual para a melhoria dessa enfermidade mental, não tivesse um bom resultado, esses xamãs, né, que eram esses sacerdotes, perseguiam essas pessoas e até algumas vezes eram as vítimas, né, essas pessoas que tinham doenças mentais, eram, possamos dizer, expostas a algumas agressões físicas nesse contexto. Passando aí para o período de 3.100 ao 31 a.C., com os egípcios, a gente tinha um comportamento que eu posso dizer assim, bem progressista deles. Por quê? Eles consideravam que essas pessoas que tinham enfermidades mentais, os curandeiros do Nilo, né, consideravam que essas pessoas deviam estar
em atividades lúdicas, ou seja, envolvidos com música, envolvidos com dança, envolvidos com arte, para que elas pudessem ter um melhoramento. Então, para aquela época, eu considero até progressista essa forma dos egípcios tratarem as pessoas que possuíam enfermidades mentais. Inclusive, tem um papiro, né, que são datados do século VI a.C., que são considerados os livros médicos mais antigos, porque eles já, naquela época, sabiam que o cérebro tinha uma função importantíssima na questão do pensamento, das nossas ações, né? Como até hoje a gente sabe disso, né? A gente conhece. Mas para aquela época, né, não tinha esse conhecimento e eles já traziam esse conhecimento através desses papiros que foram encontrados, né, datados aí do século VI a.C. Ele já trazia aí o cérebro como fonte de funcionamento mental. Interessante, né, gente? Como eles já tinham já esse pensamento. Eles tinham um alto conhecimento em anatomia, né? Os egípcios, né? Nós sabemos disso, que eles tinham, inclusive, procedimentos que até hoje a nossa ciência não consegue identificar, que é os procedimentos utilizados na mumificação dos corpos. E os gregos? Os gregos está datado aí no período de 500 na Grécia Antiga, tá, gente? De 500 a 146, né? Antes de Cristo. E aí eles consideravam como doenças mentais como se fosse uma punição dos deuses, né? Dos deuses do Olimpo, né? Então, eles consideravam como se fosse algo relacionado ao sobrenatural, uma punição dos deuses. Essas pessoas que tinham eram acometidas por enfermidades mentais, tinham cometido algo que tinha, possamos dizer, agredido algum deus, e aí eles estavam recebendo alguma punição, né, por isso. Até que o médico grego chamado Hipócrates, ele veio mudar esse conceito. Nesse mesmo período, tá, gente? Ele veio mudar esse conceito e ele rejeitou a ideia que estava relacionado a algo sobrenatural, uma punição sobrenatural. E aí, essa instabilidade mental, ele teria escrito, né, que eram desequilíbrios no pensamento e no comportamento em decorrência do corpo, em particular, vindos do cérebro. Ou seja, era uma enfermidade do corpo e não necessariamente algo, uma punição que os deuses estavam dando àquelas pessoas. Na Idade Média, isso data do século V ao século XV, já aí depois de Cristo. E aí na Idade Média, a gente tinha alguns procedimentos que eram utilizados naquela época para a pessoa expelir o que estava fazendo mal a ela. Então, eram dadas substâncias chamadas substâncias laxantes eméticos, que são remédios para induzir o vômito. E sanguessugas, elas eram expostas também a sessões, né, com sanguessugas, na tentativa de restaurar as proporções do equilíbrio do corpo. Então, inclusive, eram trazidos algumas substâncias de fumo da América, que era um continente recentemente descoberto, né, nessa época. Então, eram trazidos algumas substâncias de fumo da América para induzir o vômito nessas pessoas, né, para que acreditava-se, né, que essa enfermidade precisava ser expelida através do vômito ou em sessões onde tinham, como eu já abordei, os sanguessugas, né? Então, havia também outro procedimento que era chamada drenagem do sangue na testa e nas veias do corpo, também nessa tentativa de expelir o que há de ruim, que supostamente ocasionava essa doença mental. E apenas no século VI, em Bagdá, é que o primeiro hospital psiquiátrico foi fundado. Então, aí, gente, nesse momento, já começa a ter uma mudança.
no século VI, apesar desses procedimentos altamente invasivos, mas compreende-se que pela falta de conhecimento na época, pela falta de inteligência, do conhecimento que a gente tem hoje da medicina, a gente tinha esses procedimentos invasivos, mas a gente já vê aqui uma sementinha. No século VI, já foi criado o hospital, o primeiro hospital psiquiátrico em Bagdá. Mas, infelizmente, nessa época, e ainda durou muito tempo, as pessoas que tinham doentes mentais, pessoas enfermas mentalmente na família, era motivo de vergonha. E aí a família era como se manchasse a linhagem da família. Essa pessoa que vinha com essa enfermidade mental. Então, o que é que se fazia? Colocavam, muitas vezes, esses enfermos em porões das casas, ou aos cuidados dos criados, dos serviçais das casas, ou sem cuidado nenhum, gente. Então, muitos desses irmãos morriam de inanição, abandonados, doentes, porque a gente sabe que uma pessoa que tem uma enfermidade mental, muitos deles precisam de cuidados especiais. É como uma criança que precisa de cuidados especiais, não consegue sobreviver sozinho, precisa de alguém que alimente, precisa de alguém que dê água, que cuide, que diga não vai por ali, não pode assim. Então, imagina só, tantas pessoas enfermas mentalmente, nos porões das casas, por vergonha das famílias, as famílias tinham vergonha deles. E o medo, o orgulho, né, gente, tão grande de manchar a linhagem familiar da família. Então, se escondiam essas pessoas nos porões das casas. E quantos deles desencarnaram nessas condições de falta de cuidados? Então, ou em outras situações também, eles eram jogados nas ruas, assim, como mendigos, né? Era o relegado da família. Não se tinha mais nenhum vínculo familiar com ele, porque se considerava realmente que era algo vergonhoso naquela época. Então, uma outra situação também que aconteceu nesse mesmo período da Idade Média era a prisão perpétua e as punições físicas para essas pessoas. E essas punições físicas, gente, entendam como espancamentos mesmo dessas pessoas. Né? Veja a nossa falta de compreensão na época, né? O espancamento a essas pessoas, que eram usadas como forma de represália ao seu comportamento antissocial. Posteriormente, a gente vai ver a ação muito forte da igreja. Então, a gente vai ter a ação muito forte dos clérigos e são criados asilos para esses doentes mentais. Isso data aí do século XVI ao século XVIII. Então, são criados, principalmente pelas igrejas. No caso, a Igreja Católica, né, tradicionalmente católica, são criados asilos para abrigar a esses doentes. Só que a família que tinha dinheiro podia custear um cuidado especial a essas criaturas. Mas aquela família que não tinha dinheiro também tinham alguns asilos que atendiam a esses irmãos. Porém, a lotação era tanta que não dava para atender a todos os irmãos, que começou a acontecer o seguinte: as condições de higiene no local eram precárias, a forma que se tratava esses irmãos também não era a mais adequada. Então, passou um ambiente, em vez de aparentar um abrigo de acolhimento a esses irmãos, uma prisão. E muitos deles também ficavam expostos a punições, a espancamentos, a agressões. Não se dava o certo trato a esses irmãos, que precisavam, né, de um tratamento especial. E vem a grande mudança
E aí, para quem faz o estudo da psicologia e da psiquiatria, conhece esses dois nomes, que veio trazer grandes mudanças para essa contextualização toda histórica, onde esses irmãos enfermos mentais sofreram tanto, né, nesse decorrer histórico. E aí os grandes nomes é Felipe Pinel, que é considerado o pai da psiquiatria, e Sigmund Freud, que é o criador da psicanálise. Então, inicialmente, o Pinel, muito incentivado, porque ele tinha um amigo que começou a apresentar distúrbios mentais, então muito incentivado por isso, esse amigo era muito próximo dele, ele começou a fazer uma visita a esses locais onde tinham muitos enfermos mentais e começou a ver as situações precárias daqueles irmãos, muitos deles até presos, encadeados. Não se tinha um certo trato a esses irmãos. Então, esse camarada, ele veio mudar essa contextualização. Ele diz, não, gente, não precisa disso. Eles precisam de um tratamento melhor, precisam de trabalho, precisam ser tratados de uma forma diferenciada e não desse jeito com que estão tratando ele. Ele não foi visto com os bons olhos por alguns da sociedade científica da época, porque algumas pessoas disseram, gente, mas são enfermos mentais, são doentes mentais, né? São loucos. Como é que ele vai fazer isso, soltar esses irmãos, dar um tratamento mais gentil, né, a eles? Mas ele realmente veio dar o start, né? Veio trazer a mudança de chave em relação a isso aí, que depois veio se fortalecer com Freud, que é o criador da psicanálise, que defendia que precisava conversar com o irmão, com aquele irmão que aparentava aquela doença, precisava entender os traumas que os levaram àquela condição. E aí vem um dos grandes estudos, aí um dos grandes trunfos da psicanálise, né? É trazer essa conversa necessária. Inclusive, Freud tem até um livro dos sonhos, né? Um livro de sonhos bastante conhecido aí no meio da psiquiatria e da psicologia. E aí ele fala que os sonhos que aquela pessoa tem, quais são os traumas que ela tem, que levou, que sucumbiu naquela condição que ela está ali atualmente. Então, eles vieram trazer essa mudança de chave na tratativa com esses irmãos. E segundo a OMS, novamente, a gente trazendo dados da OMS, quais são os transtornos mentais que a gente tem hoje catalogado e as causas? E a OMS traz depressão, traz transtorno afetivo bipolar, traz a esquizofrenia e outras psicoses, e a esquizofrenia coloca como uma das mais graves, um dos mais graves transtornos mentais, a demência e a deficiência intelectual, os transtornos de desenvolvimento, incluindo o autismo. E aqui eu faço um friso na depressão, que hoje a gente fala muito sobre isso. Algumas pessoas, antigamente até hoje mesmo, enxergavam a depressão como um capricho, e não é, gente. É algo que precisa ser enxergado com seriedade, né? Precisa ser tratado com seriedade. E aí um dado da própria OMS de abril de 2018, ela informa que estima-se que 300 milhões de pessoas são afetadas pela depressão. Então, hoje, esse dado deve estar maior, muito maior. Esse é um dado de 2018 e fica como um alerta. A gente enxergar a depressão como ela precisa ser enxergada. Não falar para um irmão nosso que está acometido de depressão que é um capricho. Não é. A gente precisa realmente tratar com seriedade esse tema.
E aí as causas que a OMS traz são as seguintes. A capacidade de administrar os pensamentos, uma das causas, as emoções, os comportamentos e as interações com os outros, mas também os fatores sociais, culturais, econômicos, políticos, ambientais, como as políticas nacionais, a proteção social, padrões de vida, as condições de trabalho e apoio comunitário, estresse, genética, nutrição, infecções e exposição a perigos ambientais também são fatores que contribuem com os transtornos mentais. Então, vejam quantas coisas, gente. Vejam quantas. No momento de pandemia, como que estamos vivenciando agora, há muitas pessoas que se encontram com a sua saúde mental afetada por esse momento. Quantos e quantos perderam o emprego? E isso a gente vai ver mais para frente, mas para a gente fazer já um spoiler aqui, a gente precisa estar munido energeticamente para que esses fatores não nos atinjam, até nos atingem, mas que não possam comprometer a nossa saúde. E quando eu falo de saúde, é saúde mental e saúde do nosso corpo. Então, a gente precisa estar munido. Como diz André Luiz, o pessimismo é uma doença da alma. Então, a gente precisa ter atenção, mas vejam quantas coisas podem ocasionar os transtornos mentais. Ele coloca a genética aqui, com aquelas pessoas que já nascem com esses transtornos, mas vejam quantas outras coisas podem ocasionar um transtorno mental e comportamental. Isso trazido pela OMS, né, que tem um estudo disso, e precisamos ter cuidado da forma com que tratamos os nossos irmãos que apresentam esse comportamento. Porque a mente pode se tornar algo muito frágil quando a gente não tem determinadas proteções para com ela. E a espiritualidade? O que é que a OMS traz? O que é que a OMS mudou para trazer algo de espiritualidade relacionado à saúde? E isso, gente, entendam como um avanço, um grande avanço em relação a esse contexto de saúde. Então, a OMS, em janeiro de 98, disse que saúde é um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, e não meramente a ausência de doença ou enfermidade. Queria chamar a atenção para bem-estar completo, físico, mental, espiritual e social. Isso foi incluído lá nos arquivos do OMS em janeiro de 98. E já tem também no Catálogo Internacional de Doenças, é o CID-10, do item F44.3, define o seguinte, que o estado de transe e possessão, como perda transitória da identidade com manutenção de consciência do meio ambiente, fazendo a distinção entre os normais, ou seja, os que acontecem por incorporação ou atuação dos espíritos, dos que são patológicos provocados por doenças. Então, a OMS também já traz no Catálogo Internacional de Doenças o CID-10. Quando vocês entrarem lá, vão ver como transe/possessão. Eu trouxe isso aqui para a gente ver num contexto, nosso meio social, como o OMS, como um grande órgão, né, da Organização Mundial da Saúde, já considerar a característica espiritual dentro
desse contexto. Os grandes avanços que a gente já tem na medicina. E aí, só para trazer uma contextualização também, algumas universidades, gente, inclusive, depois dessa inclusão, depois dessa alteração da OMS, já inclui nas suas cadeiras universitárias estudos relacionados à espiritualidade. Vejam que interessante. Eu pesquisei duas, já tem a Universidade de São Paulo já, me perdoem, agora eu não recordo o nome, mas me perdoem. E tem uma universidade também em Minas Gerais, que já traz, dentro das cadeiras de medicina, do curso de medicina, algumas cadeiras, né, voltadas a questões espirituais. Então, vejam que positivo, né? A influência espiritual também dentro da nossa saúde mental. E agora a gente vai ver mais voltado para as questões espirituais. E aí, transtornos espirituais e espiritismo. No século XIX, a comunidade de psiquiatria tinha a tendência de considerar experiências espirituais como transtornos mentais. E envolvimento religioso como um marcador de patologia ou imaturidade psicológica. Esta interpretação inadequada fomentou o preconceito, a segregação e internações psiquiátricas involuntárias. E agora eu quero trazer para o nosso tempo atual. Tempo atual e tempos recentes, assim, bem pertinho da gente. Quantos irmãos que estavam ali aflorando a mediunidade não tinham o conhecimento do que se passava com ele naquele momento? E foram tidos como pessoas que tinham doenças mentais. Muitos deles internados em sanatórios, né, manicômios, e quantos expostos, né, a medicações severas, agressivas e a procedimentos mesmo, alguns procedimentos agressivos. E a gente tem vários desses, né, as cadeiras, né, de eletroconvulsão e muitos outros, a psicofármacos altamente potentes. Quantos desses irmãos foram expostos a esses procedimentos simplesmente por não conhecer o que estava se passando com ele e não encontrar um amparo em alguém que pudesse explicar para ele, que pudesse amparar, trazê-lo à luz do conhecimento do que se passava com ele, era a floração de uma mediunidade. Quantos de nós, quando estamos nesse momento inicial da mediunidade, nos automedicamos até para poder dormir? Automedicamos, e às vezes para fazer o desmame dessas medicações demora muito tempo. Mas pela falta do conhecimento, que a doutrina vem nos esclarecer, vem nos dar esse esclarecimento. E o papel importantíssimo das casas espíritas em acolher a esses irmãos que chegam nesses dilemas mentais, muitas vezes já transtornados, e acolher esses irmãos dentro do esclarecimento doutrinário. A responsabilidade das casas espíritas em amparar esses irmãos, para que não venham sucumbir em algo mais grave. Muitos em casos extremos, gente, chegando até o suicídio. Então, aqui eu chamo a nós a responsabilidade de termos o conhecimento doutrinário. Nós, trabalhadores de casas espíritas, e mesmo que não sejamos trabalhadores de casas espíritas, mas que sejamos conhecedores da boa nova do Cristo,
da doutrina, de esclarecer a esses irmãos quando chega a gente pedindo socorro, pedindo ajuda, porque não sabe o que está se passando com ele. Quantos no passado foram colocados em situações degradantes porque quem tinha o trato com eles na época não tinha esse conhecimento. E hoje nós temos a oportunidade de socorrer esses irmãos. E o que é que o Livro dos Espíritos nos traz sobre o tema loucura? E aí o capítulo é o capítulo 7, as perguntas 371 a 378, e é chamado de loucura e idiotismo. Não entenda, gente, idiotismo da forma pejorativa que a gente usa hoje, tá? O idiotismo, ao pé da letra mesmo, é uma deficiência mental, tá, gente? É uma demência, é uma enfermidade mental. Hoje a gente usa muito a questão do idiotismo de forma pejorativa, né? Nos diálogos cotidianos de forma muito pejorativa, mas entendo idiotismo nesse contexto. E vocês vão ver nesse mesmo capítulo que a espiritualidade também, Allan Kardec faz uma pergunta sobre cretinismo. É uma outra palavra que a gente usa muito hoje de forma pejorativa, mas entendam como uma deficiência mental, né? Como uma deficiência neuropsíquica. Na pergunta 371, Kardec pergunta o seguinte: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos, como eu falei, né, ele fala sobre isso nas perguntas, e dos idiotas, ou seja, dessas pessoas que possuem deficiências mentais, é de natureza inferior? Será que esses irmãos que possuem deficiências mentais, o espírito é de natureza inferior? E a espiritualidade nos esclarece: nenhum. Eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar. Da mesma forma que o mundo sofre sofre da impossibilidade de falar. E eu achei interessante que na pergunta em seguida, eu acho que a 373, ele fala o seguinte: será que é o espírito que influi na questão do órgão? O órgão, quando fala do físico, tá, gente? Ou o órgão pode influenciar na questão do espírito também. E ele coloca uma relação de um músico. O músico é muito bom, mas ele está com um instrumento ruim, desafinado. O músico deixa de ser bom, porque ele está com um instrumento desafinado. A música não vai sair lá essas coisas, não vai sair boa, não. Mas o músico, em nenhum momento ele vai deixar de ser bom. É porque naquele momento o instrumento é que está desafinado. O instrumento é que não está legal. A música não vai sair legal. Mas o músico não deixa de ser bom. E é exatamente esse contexto, gente. E aqui é bem incisivo: nenhum. E não raro mais inteligentes do que supomos. Então a gente está ali com um desses irmãos que está limitado, com as limitações do corpo. Por quê? Será que porque numa vida pregressa ele fez um mau uso? Muita inteligência, a asa da moral definhada, a asa da inteligência bem desenvolvida, mas a moral com oportunidades de melhorias, como a gente costuma dizer no ambiente corporativo. E aí a espiritualidade também vem nos esclarecer, né? Mais uma vez. E que objetivo, então, visa a providência criando esses seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Perdão, foi sem querer. E a espiritualidade nos esclarece: os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em que estão de se manifestarem mediante órgãos
não desenvolvidos ou desmantelados. Recordo que a gente estava fazendo um estudo essa semana, um dos estudos da casa, e a leitura do Evangelho falava sobre a missão do homem inteligente na Terra. Temos, muitas vezes, somos munidos de uma inteligência fantástica. Mas quando direcionamos essa inteligência para o mal, isso influi diretamente, isso é marcado, gente, carimbado, diretamente no nosso perispírito. E quando vamos para uma nova experiência, essa marcação está lá. Pelo mau uso da inteligência que nos é concedida por Deus. Na pergunta 373, qual será o mérito, então, da existência de seres que, como os cretinos e os idiotas, não podendo falar o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? E a espiritualidade nos esclarece. É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. E numa subpergunta, Kardec pergunta: pode assim o corpo de um idiota, de um enfermo mental, conter um espírito que tenha animado um homem de gênio em precedente existência? Ou seja, um homem muito inteligente na existência pregressa, será que nessa existência atual ele pode vir com enfermidade mental? E a espiritualidade esclarece. Certo que sim. O gênio se torna, por vezes, um flagelo quando dele abusa o homem. Foi o que a gente já falou. Quando se direciona, gente, toda a inteligência da gente para o exercício da maldade, para o progresso do mal. E vem, então, essa expiação. E a pergunta 373, por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? A gente está vendo tanto atualmente. Muito. E a espiritualidade nos esclarece. O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte, então ele vê na morte, por meio de quebrar os grilhões, de se afastar daquele constrangimento. Eu queria mais uma vez reforçar nosso papel como evangelizadores, como espíritas, como trabalhadores da seara do Cristo, no acolhimento a esses irmãos. Cuidar da nossa saúde mental e acolher a tantos irmãos que precisam, nesse momento de assistência nossa. Eu quero reforçar, porque estamos vivendo tempos difíceis, gente. É necessário que estejamos atentos a essas pessoas. Não é divulgado na mídia tantos, mas tantos casos de suicídio que estão ocorrendo atualmente. E o que nós podemos fazer para mudar esse cenário? Seja fazendo a divulgação da doutrina, seja abraçando esses irmãos, seja acolhendo esses irmãos, seja sendo o evangelho na vida desses irmãos através dos nossos atos, das nossas atitudes, porque às vezes é o único evangelho que ele pode ter no dia dele, sendo exemplo. Então, mais uma questão relacionada ao contexto espiritual, a gente já falou sobre isso, a mediunidade. Muitas vezes é interpretada logo no início como um transtorno mental, se não bem cuidada e estudada, o conhecimento ali para nos esclarecer sobre a questão de mediunidade pode nos trazer comprometimentos, né? E comprometimentos a tantos irmãos que, pela falta de esclarecimento, os leva a esses transtornos mentais.
Então, eu trouxe aqui alguns trechos do que traz o Evangelho para a gente, sobre a questão de mediunidade, no livro dos médiuns também. Então, no primeiro texto diz o seguinte: a mediunidade é inerente a uma condição orgânica e que todos podem ser dotados dessa condição, como a de ver, ouvir e falar. Não há nenhuma de que o homem, em consequência do seu livre-arbítrio, não possa abusar. Deus outorgou as faculdades ao homem, dando-lhes a liberdade de usá-las como quiser, mas pune sempre aqueles que dela abusam. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, Perdão, ficou bem em cima aqui a caixinha. Perdão. No capítulo 24, no item 12. Quando a gente faz o mau uso da mediunidade, podemos estar vulneráveis aos irmãos que se encontram em desequilíbrio, comumente chamamos de obsessores. Estarmos vulneráveis a essas energias deletérias, muitas vezes porque damos brecha por conta da vaidade, do egoísmo e do orgulho, das chagas da humanidade. E quando não vigiamos, estamos expostos a transtornos mentais. Vigilância e oração, para que nos desapeguemos de todas essas questões de vaidade, do orgulho, do egoísmo, e estejamos atentos da nossa responsabilidade como médiuns. Um outro ponto é, os espíritos se comunicam por meio dos médiuns, que eles servem de instrumentos e de intérpretes. E a gente veio trazer esse texto, gente, só para reforçar que a mediunidade ela não é nenhum transtorno mental, tá? Ela só precisa ser esclarecida. Só precisa de ter esclarecimento, estudo doutrinário. Precisa ser tratada com seriedade. E o bom médio não é, portanto, aquele que tem facilidade de comunicação, mas o que é simpático aos bons espíritos. E só por eles é assistido. É nesse sentido unicamente que a excelência das qualidades morais e de importância absoluta para a mediunidade. Mais uma vez, reforço, estejamos atentos, vigilantes às nossas condições morais, à nossa transformação moral, à necessidade da reforma íntima, para que possamos não estarmos nas teias das energias deletérias, que podem nos ocasionar em perturbações mentais. Então, o que é necessário, né, para esse desenvolvimento bem-sucedido nos amparados pela doutrina espírita para a mediunidade? Estudo doutrinário, vigilância na conduta moral, autoconhecimento e prece. Prece aí, importantíssimo, gente. Vigilância, prece, autoconhecimento, que Santo Agostinho já traz para a gente no Evangelho, que autoconhecimento é importantíssimo para a gente. Temos autoconhecimento, fazer de fato uma reflexão antes de, ali do estado da vigília, fazermos a reflexão. E como é que foi o nosso dia? Será que eu magoei alguém? Será que eu fiz algo que não foi correto? Santo Agostinho fala sobre isso. Se eu não consigo ainda reconhecer que eu cometi algum ato grave, um erro, pedir a Deus e à espiritualidade que nos esclareça o que é que fizemos de errado para que possamos atuar na corrigenda. E aí Santo Agostinho traz isso para a gente, dessa necessidade.
E a obsessão, para a gente fechar, né, esse ciclo dos transtornos mentais, como enfermidade psíquica também, gente. Recebemos em nossas casas tantos irmãos acometidos por transtornos mentais decorrentes de obsessões. Também quero deixar aqui um alerta que toda a doença do corpo e transtornos mentais é obsessão, tá? Precisamos avaliar bem, para a gente não achar que tudo que dá errado na vida da gente é obsessão. Precisamos entender, e aí a espiritualidade vem nos esclarecer da nossa necessidade de reforma moral. Muitos dos nossos problemas, gente, é em decorrência dos nossos desajustes morais. Aquele irmão que o denominamos obsessor, muitas vezes se afiniza a gente por sintonia. É sintonia que ele está ali conosco. Então, nessa abordagem, eu quero muito trazer para vocês da nossa necessidade de reforma moral. O nosso equilíbrio mental pela reforma moral. A obsessão, ela caracteriza-se pela subordinação de uma mente que assimila sugestões de outra, capazes de retirar-lhe a razão e a vontade. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticada unicamente por espíritos inferiores. Influência contínua, persistente, que esse espírito exerce sobre o indivíduo. Eu lembro numa situação, no livro Ação e Reação, que tinha um irmão na situação que ele era muito ganancioso. Só pensava em fortuna. André Luiz traz para a gente que a casa dele inteira, o terreno da fazenda, eram rodeados por onzenários. Onzenários, André Luiz traz para a gente que eram pessoas que estavam afinizadas àquele ambiente da casa dele, porque eram gananciosos também. Só pensavam no dinheiro, na ganância. Eles eram alimentados por aquela energia da ganância, do dinheiro. E André Luiz fala que toda aquela casa, aquela região, eram como se fossem zumbis. Assim, sem rumo, eles estavam andando sem rumo pelo terreno. Toda a casa era rodeada por aqueles irmãos. Porque a energia da casa era de uma pessoa que só pensava no dinheiro, na ganância, na riqueza, na sovinice. Para a gente contextualizar como as nossas energias, como somos capazes, pela nossa energia, pela nossa sintonia, nossa vibração, se afinizar com esses irmãos. E a gente achar que só eles nos fazem mal, será que nós não estamos fazendo mal a nós mesmos? Eu trouxe alguns tipos de obsessão, que é uma outra coisa que a gente pensa, né? Ah, só existe a obsessão de desencarnado para encarnado. Não, não. E a espiritualidade nos esclarece. De encarnado para encarnado existe. Sabe um exemplo disso, gente? Relacionamentos abusivos. Quando a gente vê alguns irmãos, porque a espírita não faz isso, né? Dizer, não vai para frente, não. Você não é merecedor, não, disso não. E aquilo fica ali, ó, na cabeça da pessoa e prostra uma pessoa. Então, temos cuidado com o que a gente fala para as outras pessoas, porque ele pode comprometer a vida dela. E colocamos uma meta para a gente de sempre ter palavras edificantes para falar. Então, acontece também de desencarnado para desencarnado. E aqui é um tema de uma outra palestra, né, porque a gente sabe que tem alguns irmãos em algumas regiões umbralinas que se destacam pela sua liderança ali com os irmãos que têm um menor conhecimento e utilizam da hipnose, do magnetismo com aqueles irmãos.
Então, mas aí é um tema para uma palestra seguinte, que tem muita coisa para abordar sobre isso. De desencarnado para encarnado, né, que é a mais comum, que a gente fala muito sobre isso, a obsessão recíproca. O que é que acontece muito, gente? A gente tá um parente nosso muito querido desencarnou. E a gente fica o tempo todinho ali com o pensamento naquele irmão, aquele pensamento de revolta, não, porque não era para ter ido, era para ficar aqui. Aí esse irmão fica conosco, aqui, por sintonia. Às vezes, sem entender, às vezes ele não entende que está nos fazendo mal, e a gente está fazendo mal a ele também, porque a gente nem liberta ele, e nem ele a gente. E fica nessa troca realmente que não faz bem nem para ele, que está ali conosco ainda, não consegue se libertar, e para a gente também, que não consegue promover essa libertação. E a auto-obsessão, porque a gente fica pensando, eu não vou mudar, eu sou assim, eu sou uma pessoa ruim, eu não vou para frente, eu vou ser para assim para sempre, eu nunca vou conseguir nada na vida. Cuidado com isso, gente. Isso atrai uma auto-obsessão e pode atrair também transtornos psíquicos para a gente. A gente está se vitimizando ali o tempo todo, está ocasionando uma auto-obsessão. E o remédio para tudo isso? Prece. Em todos os casos de obsessão, a espiritualidade nos traz a prece é o mais poderoso meio de que se dispõe para demover de seus propósitos maléficos, os propósitos maléficos do obsessor. Isso está no livro A Gênese, no capítulo 14, no item 46. E os tratamentos para isso? A gente viu que o mais importante é a nossa reforma íntima. Podemos ajudar a nós e aquele irmão que está conosco, que muitas vezes colocamos a culpa nele e dizemos, só eu sofro e ele está me fazendo mal danado. Será que a gente também não está fazendo mal a ele, gente? Porque possivelmente fomos algozes. Muitas das obsessões são ocasionadas por perseguições, para vingança. Podemos, através da nossa transformação, ensinar ele também a quebrar o ciclo vicioso da vingança. O melhor caminho para a harmonização e bem-estar, nosso bem-estar. Então, a gente tem como principal aí a reforma íntima, a prece importantíssima, o passe e a água magnetizada. O passe vem trazer esse benefício para a gente. A água magnetizada vem trazer, através do fluido, né? O fluido medicamentoso, essa melhoria para a gente também. Mas, se eu fizer só o passe, eu vou para a casa espírita, tomo passe, tomo água, mas não me reformar intimamente e esperar um resultado. Esperar um resultado, a gente teclando na mesma tecla, clicando na mesma tecla, a gente não vai para lugar nenhum, gente. O passe e a água magnetizada não vão resolver se a gente não se reformar intimamente. Evangelho no lar. Atividade edificante, gente. Façam em suas casas o evangelho no lar. Muito importante. Reserve um momento da sua semana, ali o dia específico na semana, o horário, reúna a sua família, faça uma leitura de harmonização, como a gente fez hoje, do livro Pão Nosso, Vinha de Luz. Há tantos livros, né, de Emmanuel, na psicografia de Chico, para harmonização. Faz uma prece, a leitura do Evangelho, depois uma reflexão e a prece final. É importantíssimo para a harmonização, a nossa harmonização e a harmonização da nossa casa, para aquele irmão que nos acompanha. Atividade de assistência. Campanha do quilo. Atividade boa, hein? Para assistência. E quaisquer atividades de assistência, onde ajudamos o nosso próximo. Estamos ali nos reformando intimamente, sabe por quê? Estamos jogando fora o orgulho, a nossa vaidade. E ensinando para aquele irmão que nos acompanha. Irradiação mental. Pensar em coisas positivas, pensar em coisas boas, para a gente manter a nossa saúde mental. Cuidado com o que a gente assiste na mídia, gente, com o que a gente lê, com o que a gente escuta.
Realizemos um filtro disso. Nem tudo nos é bom. Então, tenhamos cautela com a nossa saúde, nossa mente, nosso corpo. Vamos finalizar fazendo a nossa prece. Te agradecemos, Senhor, nosso Deus, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, aos amigos da espiritualidade, ao mentor desta casa, Moacir, por esse momento de iluminação e de esclarecimento. Pedimos, Senhor, nos fortalece nessa caminhada para que sejamos os braços acolhedores de tantos irmãos que precisam do nosso abraço, das nossas palavras edificantes, do nosso exemplo, do nosso acolhimento. Pedimos também por tantos irmãos desencarnados que nesse momento, Senhor, também precisam de luz, também necessitam de esclarecimento, de esperança. Pedimos por todos eles, Senhor, para que possam ser acolhidos e amparados pela Tua grandiosa misericórdia. E a nós, nos fortalece na caminhada para que sejamos sempre, todos os dias, buscarmos sempre sermos melhores instrumentos na Tua vinha. E assim te agradecemos por esse momento. E pedimos que a luz que é emanada hoje aqui nesse ambiente possa visitar, alcançar a casa de cada um de nós e de todos aqueles que se encontram em nossas telas mentais. Todos aqueles nossos irmãos necessitados que se encontram em nossas telas mentais neste momento, sim. E assim te agradecemos por tudo. E te pedimos que permaneças conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.